Olá, que bom ter você aqui na nossa programação. Começa agora mais um Fiscalização Pública, o programa que acompanha e divulga o trabalho dos vereadores aqui da Câmara Municipal de Taubaté durante os seus respectivos mandatos. Edição de maio, e a gente conversa com o vereador Neneca Luiz Henrique e também Luiz Lobato, que é o secretário de Desenvolvimento e Inclusão Social aqui de Taubaté. Vereador, muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo a uma edição do Fiscalização Pública. Eu que agradeço participar desse programa tão importante e principalmente trazer um secretário que vai poder explicar para a população a dificuldade que nós estamos passando hoje, que nós estamos muito preocupados com a população de rua em nossa cidade. Eu acho que é um momento correto que toda a população possa entender um pouco melhor essa demanda que todos os vereadores recebem constantemente e nada mais justo que uma pessoa qualificada poder estar respondendo. Secretário, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo à fiscalização e também muito obrigado por ter aceitado fazer parte aqui desse debate com a gente. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui, como o vereador colocou, até para esclarecer sobre a situação, a população em situação de rua, né, que é uma questão presente nos nossos dias. Obrigado pelo convite, obrigado, vereador. A gente agradece. O secretário Luiz Lobato, ele assumiu recentemente a CEDIS, isto foi no mês de abril de 2024. Ele também é professor há mais de 20 anos, sendo 16 anos dedicados à Unital e agora secretário desta área. O assunto de hoje do programa é a população em situação de rua, que é uma população com extrema pobreza, com vínculos familiares muitas vezes interrompidos ou fragilizados e que também apresenta a inexistência de uma moradia convencional regular. Além disso, acaba utilizando os logradouros públicos para se alojarem e fazerem de residência. Secretário, quando a gente está falando dessa população em situação de rua, que é um problema do nosso país, que a gente vê em todas as regiões, Taubaté não fica longe dessa situação, né? Eu ampliaria também, não só do nosso país, mas do mundo. Né, os famosos homeless, nova-iorquinos, londrinos, é uma questão que perpassa todos os grandes centros da atualidade. Pessoas em situação de rua, como você falou, laços fragilizados, interrompidos, rompidos definitivos, pessoas em situação de psiquiatria que também não conseguem uma convivência tão fácil em sociedade. Então é um conjunto ali de situações que leva a pessoa a ficar na rua. Bem lembrando também as próprias questões econômicas. É uma situação mundial. Secretário, segundo o levantamento feito pela Prefeitura e publicado no portal G1 de 2021 para 2022, foram identificados aqui na cidade de Taubaté 449 pessoas vivendo em situação de rua. A gente sabe que é um número que pode ser maior do que esse, né, esses 449. Hoje, o senhor tem algum dado mais atualizado? Tem uma noção de quantas pessoas vivem essa situação no município de Taubaté? Como você falou, é um dado flutuante. Então, a gente pode falar hoje este número, esse índice, amanhã alterar. Em torno de 400 pessoas, então vou usar essa expressão, em torno de 400 pessoas, sendo 240 pessoas munícipes de Taubaté. 160, mais ou menos, são migrantes. São pessoas que hoje estão, amanhã vão embora, às vezes vão e voltam. Então, o número é muito flutuante. As causas dessa população de rua, elas são múltiplas, né? Problemas de saúde mental, alcoolismo, drogas, problemas familiares, às vezes falta de emprego, renda, ou seja, são múltiplas camadas para que essa população vá parar na rua. Aqui na cidade de Taubaté, como o senhor colocou, esse número é flutuante, pode ser 400, um pouco mais, um pouco menos. Como é que está hoje esse olhar da Secretaria em relação a esta população? O que vocês têm feito na prática de instrumentos e ações para beneficiar este público? Olha, são várias situações. As atividades que se propõem como acolhimento dessa população para encaminhar os seus problemas. Primeiramente, eu colocaria a abordagem, né, um grupo de técnicos que vão criando vínculos com essas pessoas, buscando ao menos criar vínculos com essas pessoas, para daí, em estabelecendo o vínculo, ajudá-los a entender as suas demandas e ajudá-los naquilo que eles precisam. Por exemplo, é questão de saúde pública, então encaminhá-los para a saúde pública. Vínculo rompido com a família, não tem onde morar, então como vai se encaminhar isso? Nós temos o abrigo, né, onde nós acolhemos 50 pessoas
no abrigo, que permanentemente dormem lá, moram lá e recebem de lá alimentação, cama para dormir, roupa, cobertores, etc. Mas nós temos o Centro Pop, né, que também tem sido muito falado, que é uma instituição que acolhe diariamente 80 pessoas. Essas 80 pessoas recebem necessariamente e obrigatoriamente café da manhã, banho, possibilidade de lavar roupa, possibilidade de barba, cabelo, almoço e até às vezes um lanche da tarde. Porque o Centro Pop, ele rotineiramente desenvolve algumas atividades junto a esta população, né? E são atividades lúdico-educativas ou até mesmo de instrução. Outra ajuda que o Centro Pop oferece, que o próprio Alberto também oferece, são encaminhamentos para os benefícios sociais. Nós fizemos um levantamento, quase 80% da população em situação de rua recebe algum tipo de benefício do governo, né? Seja os benefícios de renda mínima, ou seja, outros benefícios. Então, a população que está assistida. E a municipalidade tem envidado esforços para cada vez mais atender essa população. É uma preocupação premente do nosso prefeito que essa população seja muito bem cuidada. Porque, além de serem cidadãos de direito, elas são pessoas com dignidade. Elas não podem ser tratadas como lixo numa política de higienização, por exemplo. Vamos simplesmente descartar. Então, é uma preocupação muito grande de que eles sejam atendidos nas suas necessidades. Secretário, tem algumas dúvidas que aparecem, justamente a diferença entre um abrigo institucionalizado e o Centro Pop. São dois equipamentos que têm diferença, né? Onde essa população pode pernoitar, onde ela pode ser acolhida? O abrigo institucionalizado é onde ela pernoita, tá? Até para a população entender, é o antigo albergue, né? Ali ela pode pernoitar. E o Centro Pop é diário. Ele atende a população diariamente, em atividades diárias. Café da manhã, banho, almoço e propondo algumas outras atividades. Um outro levantamento que a gente fez, secretário, de acordo com as informações da Prefeitura, o ano passado, 2023, foram feitos 779 recâmbios. Só para você entender, é pegar essa população em situação de rua, identificar a sua origem e encaminhá-la de novo para onde ela veio, onde ela diz que veio, ou seja, de acordo com a residência dela. Esses recâmbios têm sido efetivos aqui na cidade e também está dentro da política do SUAS? Está dentro da política do SUAS e você falou 779 dados de 2023. Já está em mais de 1.000. Este ano. Este ano. Somando este ano, já está em mais de 1.000 recâmbios. E por que acontece isso? Porque a cidade de Taubaté tem algumas facilidades, né? A gente parece que não, mas é uma cidade que o centro dista o quê? 300, 400 metros da Via Dutra. A Via Dutra é uma via de passagem de pedestre também, por assim dizer. É uma cidade de entroncamento de várias estradas e que liga o litoral, a Serra Sul de Minas. Então nós temos população das mais variadas origens que passam por aqui e pedem a nossa ajuda. Muitas delas para fazer o recâmbio. Caso exemplar, todos devem se lembrar daquele senhor que era cadeirante na Praça da Catedral, e dependente de álcool, tinha uma perna amputada, e ele era de Ourinhos. E nós conseguimos, com muito trabalho, a equipe da abordagem fez um trabalho muito bom junto a ele, conseguimos recambiá-lo para Ourinhos. E foi muito interessante porque ele mandou vídeos agradecendo a acolhida que ele recebeu na cidade de Taubaté, da população da cidade de Taubaté. E a felicidade dele chegar em Ourinhos, porque o pai dele ainda é vivo e mora lá, um senhor já com seus 80 anos. E ele reencontrou a ex-mulher. E se encontraram numa alegria, assim. E o agradecimento, como ele ficou feliz, e dizia assim, um dia eu volto visitar vocês, um dia eu volto para Taubaté visitar. Então, assim, o recâmbio também é uma coisa muito eficiente, é um instrumento muito eficiente, que ajuda muitas pessoas a se reencontrarem. Às vezes até com um vínculo rompido, mas que naquele momento acaba se reencontrando. Foi o caso desse senhor. Secretário, o senhor falou que há políticas públicas, né, a nível municipal e também federal, que acolhem esta população, como o Cade Único, o Bolsa Família, por exemplo. O que a gente percebe nas ruas de Taubaté é uma população cada vez maior de pessoas em semáforos, pedintes,
pedindo esmola, angariando fundos de alguma forma. Qual que é a orientação da secretaria para o munícipe ou turista que está aqui na cidade? A gente deve dar essa esmola, a gente deve ajudar de alguma forma, ou como que a gente pode fazer para efetivamente ajudar essa população? Olha, aqui a população fica na dúvida, muitas pessoas com peso de consciência, por questão religiosa, peso de consciência. Eu diria assim, muito objetivamente, um filho seu que tem diabetes, você vai fazer as vontades dele, lhe dando qualquer tipo de alimento ou doces, mesmo sendo criança? Não pode. O morador de rua, ele tem dois objetivos primários na vida: comer e angariar, amealhar alguma renda, algum dinheiro para satisfazer o seu vício, a sua dependência. Se você dá esmola, ele consegue se manter no vício. Se você dá algum tipo de alimento imediato ali, e do ponto de vista cristão, do diletantismo da humanidade, isso é a melhor coisa que se faz. Mas mantém ele naquela situação. O ideal é encaminhar para os centros de acolhimento, né? Porque no centro de acolhimento há todo um trabalho dos técnicos, assistentes sociais, psicólogos, que vão observar e vão orientar da melhor forma possível para resgatar aquele nosso irmão fragilizado, fragilizado de tantas outras origens, por tantas outras situações, né, que levaram àquela situação, como você mesmo falou aí, às vezes até uma decepção, uma depressão, que o seja, ou questões psiquiátricas, ou dependência química, por aí vai. Os técnicos têm condições de, percebendo a situação, mediante muita conversa, muito diálogo, encaminhá-lo para uma satisfação do problema. Então, o dar esmola é um imediato. E a nossa consciência, muitas vezes religiosa, nos leva a isso. Mas não é o ideal, não é o que deveríamos fazer. Secretário, algumas praças aqui têm algumas placas com o WhatsApp da secretaria dizendo não dê esmola, tem esse telefone, entre em contato com a gente, mande a foto desse local, a pessoa, o que você presenciou. Esse canal ainda continua funcionando? Ainda é um serviço ativo para a população ajudar? Sim, sim, sim. É um canal que está ativo ainda e a nossa equipe de abordagem, eles trabalham 12 horas por dia, todos os dias, sábados, domingos e feriados, inclusive. Então, eles estão sempre prontos para fazer alguma abordagem necessária. Então, esses canais ainda são eficientes e são ainda úteis. Se a gente tiver o número, secretário, depois até o final do programa, a gente passa aqui para quem está acompanhando o nosso programa, aí a gente passa certinho para você também entrar em contato e fazer esta comunicação. Agora eu vou trazer uma outra informação, que é uma indicação do vereador Neneca Luiz Henrique. Em dezembro do ano passado, ele fez alguns questionamentos para a prefeitura, na verdade é um requerimento, né? Ele questionou se o atendimento, essa demanda pernoite dessa população em situação de rua era eficiente, eficaz, se conseguia fornecer alimentação para todas as pessoas em situação de rua, e o executivo respondeu este requerimento do vereador, dizendo que sim, que estava conseguindo atender essa demanda. Então, vou aproveitar a presença aqui do secretário para refazer novamente essa pergunta. Secretário, como que está essa situação hoje do número de pessoas que estão em situação de rua e o número de pessoas acolhidas, tanto pela pernoite quanto as atividades diárias? É suficiente o atendimento ou ainda não consegue cobrir toda esta demanda? Eu diria para você assim, que é suficiente sobre um aspecto, insuficiente sobre outro aspecto. Nós precisamos de espaço maior e melhor, espaço, demanda para a qual o prefeito tem envidado esforços, né? E estamos finalmente das tratativas de ampliar o espaço de acolhimento, o espaço diário, para, num segundo momento, o espaço de acolhimento ali do que nós chamaríamos de albergue, né? Que é onde eles podem fazer o pernoite. Nesse primeiro momento é o Centro Pop, que é esse acolhimento diário. Nós estamos ampliando esse espaço, porque, como eu disse para você, é uma situação flutuante. Hoje nós atendemos 50, amanhã atendemos 125. Então precisamos ampliar na expectativa de que o número possa aumentar. Uma outra, nesse sentido, um outro encaminhamento que tem sido feito, tendo em vista a aproximação do inverno e possíveis ondas de frio, nós já estamos com o projeto inverno, já organizando espaço para dobrar a nossa capacidade de acolhimento de pernoite para aquelas pessoas em situação de rua, para não dormirem no inverno. Então, sempre a municipalidade está atenta e tem essa preocupação. Atender 100%,
como é flutuante, nem sempre a gente consegue. Mas o objetivo é estar disposto e estar pronto para atender essas necessidades. Essa operação inverno, então, teria capacidade de atendimento de quantas pessoas? O senhor falou do dobro, né? Então, hoje tem quantos Hoje e nós quantos temos teríamos? no abrigo institucional 50 pessoas, 53 deu esta noite, por exemplo. Você vê a flutuação. O albergue vai aumentar em 40 vagas. Então, seria perto de Praticamente o dobro, perto quase de 100 100 pessoas, para né? dormir. Fora os outros atendimentos que a gente consegue manter num ritmo ainda maior. Além do requerimento do gabinete do vereador, o vereador também fez uma indicação para algumas secretarias, incluindo Cultura, Esporte e a própria Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, que é um projeto ou um programa chamado Revelando a Rua, né? Segundo o gabinete do vereador, a ideia seria descobrir, através dessas pessoas em situação de rua, potenciais talentos, sejam eles artísticos ou até mesmo voltados para a área esportiva. Secretário, um caso muito emblemático que a gente conhece aqui no Brasil é do cantor Seu Jorge, que ele passou por um problema familiar, ficou em situação de rua, foi descoberto seu talento e hoje é um cantor de renome nacional. Esse projeto Revelando a Rua, descobrindo novos talentos esportivos e até mesmo artísticos, seria uma forma também de ajudar essa população? Muito. Nós temos aqui na prefeitura, aqui no nosso município, 3 casos que fizeram um concurso público, 3 foram aprovados, um já compõe o quadro de funcionário da Prefeitura Municipal de Taubaté. E estava em situação de rua. E estava em situação de rua. Centro Pop, né? Nós temos um outro caso que é emblemático de uma deputada estadual que era situação de rua e hoje é deputada estadual do Estado de São Paulo. Então, qualquer atividade que vise resgatar é possível de resgate de fato e de encaminhamento. É muito possível. Então, essa indicação do vereador é uma indicação muito boa, porque podemos, a partir dela, estabelecer um projeto maior, talvez não para esse ano ainda, dado a esse encaminhamento do Centro Pop, que nós estamos dividindo os esforços para este objetivo primeiro, mas é muito interessante, porque o próprio Centro Pop tem a proposta de desenvolver atividades que encaminhem esses nossos moradores de rua. Secretário, aproveitando essa pergunta, já que esta indicação ela é multidimensional, ou seja, passa por várias secretarias também, como que é a questão da qualificação profissional dessas pessoas? Existe algum olhar para isso? Existe um direcionamento para capacitação, para instrução, para escolarização e para que eles possam superar essas mazelas sociais? Existe. Primeiramente, o acompanhamento psicológico que os próprios equipamentos já oferecem. Dentro do acompanhamento psicológico, vai se descobrindo as potencialidades, as capacidades de cada um, né? Em nível de cursos, a própria escola do trabalho do município oferece cursos e nós encaminhamos para a escola do trabalho, né? Então, dentro daquelas funções, daquelas qualificações que a própria escola do trabalho é padeiro, jardineiro e outros, eletricista, etc., tem essa possibilidade sim e já é feito de algum modo esse trabalho. É que o trabalho é muito pequeno, é muito formiguinha o trabalho. E é aquele provérbio, aqui eu acho que cabe bem aquele provérbio. Uma árvore que cresce faz menos barulho. Uma árvore que cai faz mais barulho do que uma floresta que cresce. Então, às vezes, a floresta está crescendo, só que ninguém percebe. Agora, quando uma árvore cai, todo mundo escuta o barulho. Então, às vezes, o que é visível e potencializado na sua visibilidade torna-se maior do que, às vezes, aquele trabalho formiguinha, aqueles casos, aqueles encaminhamentos. Mesmo sendo o índice ainda muito pequeno, dadas as próprias circunstâncias. Ainda existe uma estigmatização deste público em situação de rua, principalmente no que tange a questão da segurança pública, né? Quando uma pessoa dessa te aborda na rua ou se aproxima do seu veículo, a população, algumas são mais caridosas, outros acabam fechando o vidro por medo, por insegurança. Secretário, qual mensagem o senhor deixaria para a população taubateana em relação a esses cuidados que ela deve ter, essa questão do acolhimento e como que ela pode ajudar a fazer com que essa população seja cada vez mais olhada pelo poder público e também respeitada? Eu acho que do ponto de vista da pessoa, da dignidade da pessoa, um olhar com dignidade. Nós vivemos numa sociedade hoje muito higienista, né? Então nós queremos só ver aquilo que é bonito e estabelecemos um padrão de beleza. Então aquilo que foge ao padrão, nós tendemos a rejeitar como grotesco. Então torna-se rejeitável. Uma pessoa em situação de rua, do ponto de vista da beleza, do aspecto que ela se apresenta, ela não é bonita. Agora, daí transferir que todo
pessoas em situação de rua são meliantes, são marginais, é uma associação não necessária. Mesmo que entre eles possa haver algum tipo de abordagem violenta, né? Mesmo que entre eles alguém possa se aproximar de um carro e pedir esmola de um jeito mais alterado. Agora, nós temos que perceber também que isso se dá muitas vezes sob efeito de álcool, sob efeito de droga, e daí é uma outra circunstância. Não é porque ele é ladrão, porque ele é marginal, mas porque ele está sob efeito de substâncias tóxicas. Então, nós temos que tomar, eu acho que a população tem que ter esse olhar muito límpido quanto a eles. É uma situação de fragilidade, é uma situação de humanidade, uma situação que requer respeito, inclusive. Vou aproveitar então e passar aqui o WhatsApp para, se você vivenciar essa situação aqui em Taubaté, possa fazer esse direcionamento para as políticas públicas aqui da cidade. O número é 99684-8596. Vou repetir, o DDD é 12. 99684-8596. Você também pode fazer a sua parte e contribuir com essa questão. Assim, secretário, eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa Fiscalização Pública, parabenizá-lo pelo trabalho, desejar muito sucesso e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço o convite do vereador, né, que possibilitou essa oportunidade, mas eu ainda queria falar ainda uma coisinha para a população, pedindo para a população taubatiana, uma frase que eu tenho usado: nos ajude a ajudá-los, encaminhe. Não dê esmola, encaminhe. Se você conseguir impedir que a rua se torne melhor, e com certeza ele vai procurar os equipamentos que nós oferecemos, vai procurar e vai aceitar as ajudas que nós oferecemos. Então, nos ajude a ajudá-los. Não dê esmola. Vereador, muito obrigado pela presença, pela pauta que o senhor trouxe aqui para a gente, super importante neste momento, e também pelos seus trabalhos parlamentares, indicando e fazendo requerimentos para melhorar essa situação aqui na cidade. Eu que agradeço esse momento tão importante e principalmente levar à população essas informações que muitas pessoas não sabem. Então eu que fico feliz em participar de um programa tão importante para a nossa cidade. Assim a gente encerra mais um Fiscalização Pública, edição de maio. Nós conversamos com o vereador Neneca Luiz Henrique e também com o secretário de Desenvolvimento e Inclusão Social, Luiz Lobato. Você vê e revê este programa nos nossos canais digitais. A gente tem um canal no YouTube, que é youtube.com/TVC Taubaté. Agora, se você já estiver acompanhando pela internet, a gente tem canal aberto 4.2 e na Claro TV, canal fechado número 4. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, e eu fico aqui te esperando para mais um Fiscalização. TV Câmara Taubaté, a primeira TV legislativa do Vale.